Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro. E esse vídeo de hoje é como fazer um mosqueado de forma fácil e rápido. É um pedido de um amigo meu que me incentivou lá de Mato Grosso, José Carlos, que também é cuteleiro. Aí ele falou, pô Marcos, faça um vídeo sobre mosqueado, então hoje estou fazendo esse vídeo. É rápido, simples, usa poucas ferramentas. E se vocês estiverem gostando do meu canal e dos meus vídeos, por favor, se inscrevam e deixem um like. Aqui está a lâmina. Uma dica que eu acho. É legal que a lâmina não seja muito fina aqui no dorso, porque senão o mosqueado não fica bacana. Por exemplo, essa minha lâmina aqui, ó, ela tem um dorso de mais ou menos uns 6,2 milímetros. Aquelas lâminas que nós compramos, aquelas chapas que compramos do aço 5160, que ela mede em torno de 4,8 a 5. É ideal, fica bem bacana. Agora, chapas de 3 milímetros não fica muito legal. Fica estranha, ao meu ver, tá? Isso é a minha opinião particular. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar o material que precisa para poder fazer. Então, a lâmina desbastada antes da têmpera, uma lima redonda, uma outra lima redonda mais ou menos metade do tamanho dessa. Se vocês não tiverem essa lima aqui, essa primeira no caso, você pode usar essa lima triangular para fazer a marca no dorso. Eu vou usar a lima redonda porque eu gosto dela, mas se não tiver dá para usar triangular. Aí depois, o que vocês vão precisar? Só de uma lima meia cana, perfeito? Vou fazer uma pausa e vou posicionar o material aqui na minha amorça. Então amigos, olha, dando início aqui, ó, eu já fiz a minha primeira marca. Essa primeira marca, ela inicia-se um pouco antes do final. A minha iniciou-se aproximadamente 3 centímetros antes do final do cabo, mas isso é a critério de cada um. Aí a partir dessa marca, eu vou marcando 1,5 centímetros, perfeito amigos? Por que 1,5 centímetros? Porque eu já fiz com 2, com 2,5, com 1 centímetro. E aqui mais legal ficou, foi com 1,5 centímetros. Mas aí vai do gosto de cada um. Enfim, aí eu vou fazendo a marca aqui, ó. Eu vou dar uma pausa e vou continuar fazendo a marca até um ponto que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha aqui amigos, olha. Eu fiz a marca deixando mais ou menos aqui, ó. É meio empírico essas medidas aqui, não tem uma... Aqui, ó. Deu 7,5 centímetros aqui, ó. Antes da ponta da minha faca. Essa foi praticamente a minha última marca. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazendo pulando uma casa. Por exemplo, eu vou usar essa minha lima redonda, que ela tem uma medida ideal. Eu vou fazendo pequenas marcas aqui, ó, na lateral. Então eu vou fazer essa, aí eu pulo essa, aí eu faço essa, pulo essa, faço essa, pulo essa. Vamos lá, vou começar aqui, ó. Essa parte vai servir só para fazer uma marquinha bem de leve. Vou apertar melhor isso aqui, tá meio jegue. Vamos lá. Perfeito? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a marquinha que ficou. Vou mostrar de assim, ó. Tá vendo? É uma pequena marca que poderia ter sido feita com essa lima triangular, né? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Certo? Ó. Mas eu prefiro a minha redonda, então vou com ela. Então vocês perceberam, né, ó? Eu fiz aqui e pulei essa daqui, ó. Então vamos lá. E esse desbaste que eu tô fazendo, ó, dá uma olhada, ó. Ele pega um pouquinho aqui do corpo do cabo, mas ele é só uma marca para que depois essa minha outra lima maior encaixe aqui dentro.
certo? Porque se eu tentar fazer com essa de primeira, ela vai sambar e vai estragar o dorso da lâmina, tá certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo pulando uma até o final e já volto para mostrar. Vou fazer uma pausa. Então, amigos, olha como ficou. Vou mostrar aqui, ó. Fiz marquinhas, ó. O que aconteceu? Essas duas últimas eu não fiz, mas agora vocês vão entender por quê. Agora o que vai acontecer? Eu vou voltar fazendo uma marca no meio daquele pauzinho que eu não risquei. No caso, agora eu vou começar aqui, ó. No caso, eu vou começar daqui, vou fazer aqui, 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 né? E assim até o final. Eu sempre começo olhando a faca de frente, olhando a faca com esse lado da lâmina aqui, ó. Para você, eu começo do final do cabo para a ponta da faca. E do outro lado, eu começo da ponta para o cabo. Porque eu segurando a faca aqui com a minha mão direita e olhando para a ponta, então eu comecei do meu lado direito, se você for olhar assim para a lâmina. Estou tentando ser o mais didático possível para não complicar. Me desculpa se eu for muito repetitivo. Ou melhor, me desculpem, né? Enfim, por quê? Porque os finais é importante, porque senão os finais ficam meio jegue, fica feio. Então agora o que vai acontecer? Vocês já vão entender isso. Agora eu vou virar a lâmina, né? Ó, virei. Vou prender de novo aqui. Vou voltar ela um pouquinho aqui para pegar. E eu vou fazer agora aqui, ó. Essa não, essa aqui vai ser depois o truque para finalizar. Agora eu vou começar aqui, marcando aqui, ó. É muito rápido esse mosqueado, amigos. O que é importante? Não deixa a lima correr aqui quando vocês estiverem fazendo isso, porque senão vai marcar o dorso e fica feio. Isso já aconteceu no começo comigo, ficou zoado o negócio. Eu tive que diminuir o dorso por conta disso. Vamos lá, mais uma. Vou dar uma pausa e vou continuar, tá certo, amigos? Voltei aqui, ó. Então dá uma olhada, ó. Comecei daqui, ó, nesse risco. Aí eu pulei esse, fiz esse, vai pulando uma casa, ó. Né, ó. Aqui eu vou deixar assim, que dá pra melhor, assim, assim. Agora aqui eu voltei, ó. Deixar assim, assim, assim. E aí eu voltei. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o tamanho desse rasgo. Vou usar aquela minha outra lima redonda mais grossa. Para eu não me perder, o que eu faço? Eu começo do mesmo jeito que eu comecei o primeiro, porque se você ficar invertendo, tentando ganhar tempo, você pode se atrapalhar e passar a lima no negócio errado. Vou fazer aqui um pouco assim. Vem aqui, ó. O tamanho desse rasgo fica a critério de cada um. O meu ainda vou aumentar um pouco mais que isso. Vou fazer uma pausa e aí vou passando essa minha lima dentro de todos esses primeiros rasgos menores que eu fiz. Perfeito, amigos? Vou fazer uma pausa. Então, amigos, olha lá como é que ficou. Para vocês entenderem, ó. O lado de lá ainda não fiz, vou fazer agora. Ainda tá com os furos pequenos, os rasgos pequenos, ó. Agora vamos lá, vou fazer do lado de cá.
Mais uma pausa aqui para não ficar cansativo. Aqui, amigos, olha, o lado de cá. Comecei aqui, ó, né? E o outro lado tá aqui, ó. Só para vocês entenderem como que tá ficando, ó. Intercalados, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Com a minha lima meia cana, eu vou fazer um desbaste apenas para um lado. A própria direção que eu fiz o desbaste inicial, eu acho que não vai ficar legal aqui, deixa eu pôr por trás de mim. Vou fazer uma pausa aqui para melhorar essa posição da câmera, peraí. Então, olha, com esse lado aqui, essa meia lua, eu vou encaixar dentro do... E eu vou desbastar na direção da ponta, né? Que tá o cabo, eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Não total, só metade assim, tá vendo? Ela tá encaixada aqui dentro, galera. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar. E assim sucessivamente naquela direção. Perfeito, amigos? Vamos lá para o próximo. Se a lima estiver nova, tudo isso é muito rápido. Porque às vezes a lima está cansada, né? Velha, de muita luta, aí o negócio é um pouco mais lento. Então, ó, tranquilo, tá vendo? Tô sem posição para tentar gravar. Vou tentar prender mais forte. Vocês sacaram, né, ó? É meia. Sim. Eu vou fazer uma pausa e vou andar até o final. Voltei aqui, ó. Então, ó. Eu peguei a minha lima, meia cana, encaixei aqui, ó, e comi pra lá. Fui pro segundo furo, né? E comi pra lá, dá uma olhada. Como tá ficando. Agora eu vou inverter, né? Vou inverter agora, vou começar a comer. Vou mostrar essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Desse furo que tá em direção ao final do cabo, tá vendo? É naquela direção agora. Então, amigos, agora eu virei a lâmina, estamos do lado de lá, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha lima meia cana, encaixar no buraco e comer agora na direção do cabo, né? Vamos lá. Isso aqui, próximo. Vocês percebem em tempo real que é muito rápido. Vou dar uma pausa e vou continuar, tá certo, amigos? Olha como tá ficando. Então, só recapitulando. O lado de cá, que seria eu segurando a faca assim, né, do meu lado direito. Eu gastei em direção à ponta, né? E o meu lado esquerdo, pulando uma casa, né, ó. Eu gastei puxando com a minha lima meia cana
em direção ao cabo. Agora eu vou finalizar o mosqueado com o pulo do gato agora, que é o que dá o tchan. Prender aqui, deixa eu parar de novo. Amigos, agora eu vou voltar com aquela minha lima redonda. Se não tiver lima redonda, pode usar a triangular, tá certo? Mas eu sou fã da redonda pequena, fina. Aqui, ó, eu vou pôr o meu dedo alguns milímetros, tipo uns 3 milímetros antes aqui, né? E vou fazer um pequeno rasgo. Vamos ver se eu consigo mostrar assim. Nessa posição aqui, acho que vai dar mais certo. Perfeito, ó. Aí, uns 3 milímetros antes daquele outro rasgo que existia, eu antes daquele, aqui ó, tá vendo? Uns 3 milímetros. É meio a olho assim, não precisa se preocupar nessa altura do campeonato com medidas muito exatas. Perfeito? E assim sucessivamente. Deixa eu tentar fazer mais uma aqui sem atrapalhar a gravação. Tá certo? Vou tentar continuar assim para... Reposicionei aqui, ó, porque essa parte é... Não que as outras não sejam importantes, mas é bom que fique bem entendido a sequência. Mais um aqui, ó. Sempre uns 2, 3 milímetros antes do outro. E aqui. Outra aqui. Aquele risco que eu tinha deixado pro final, eu vou fazer um nele, ó. Que seria como terminou o mosqueado, vai, é só para demarcar um início e um fim. Agora eu faço o que? Eu inverto isso, né? Aqui, ó. Que eu venho aqui naquele e venho aqui, ó, naquela marquinha. Eu vou fazer de frente com ele agora, aquela outra marca. É o que marca o nosso início do mosqueado, ó. Aí dá uma olhadinha, vê se tá parecido os dois lados. Parecido, seguimos para outra parte. Agora viemos aqui, ó, de frente com aquele rasguinho que eu fiz agora há pouco, andando nessa direção do cabo para a ponta. Agora eu vou parar em frente àquele rasguinho, de frente mesmo, porque agora eu vou fazer todas essas minhas marcas de frente com outro rasgo.
Aqui uma. Tá vendo? Ó, de frente. Põe a lima aqui, seguro e senta o pau. Vou fazer uma pausa. Posicionei aqui, ó, de frente com a outra marquinha, ó. Aqui, ó. E agora, amigos, aqui no final, ó, aquela outra marquinha que eu tinha feito no início, eu paro de frente, só para delimitar o final ou o início do mosqueado. Então, amigos, olha, aqui está a lâmina. Olha como que ficou esse mosqueado. Ficou bacana, né? Simples de fazer e dá uma boa valorizada na lâmina. O mais vantajoso dessa técnica é que dessa técnica você pode expandir para outras, né? Você pegou a ideia e aí, por exemplo, aqui, ó, você pode fazer não só um, mas fazer com dois de cada lado. Aí todo o desenho se muda aqui, ó, no dorso. Enfim, a partir dessa ideia você vai recriando ela, colocando mais detalhes, né? Mas tem que tomar cuidado para não colocar muita coisa, porque senão vira uma poluição visual. Aí de um negócio que é para ser bonito, chamativo, vira um negócio assustador. Você olha assim, puta, parece um código de barra o negócio. Enfim, um QR Code. Então, enfim, tem que tomar cuidado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os furos que faltam aqui, fazer a têmpera, o revenimento e colocar um cabo, e depois eu vou mostrar para aqui no final desse vídeo como que ficou com o cabo, porque eu vou colocar as talas aqui, ó, e a resina vai preencher essa diferença na parte do cabo. Fica bem bacana. Então, até logo mais com a sequência do vídeo, que vai ser tudo nesse mesmo vídeo, né? Só vou fazer essa pausa, colar o cabo e, enfim, vamos lá. Aí, amigos, acabamos o mosqueado de forma fácil e rápido. Aqui ficou nossa lâmina, uma faca de churrasco. Ela tem um cabo um pouco grande, porque a mão do cara que me pediu essa faca é uma mão gigante, enfim. Mas vamos lá, o que importa aqui é o mosqueado. Passar bem devagar. Olha como ficou bacana. Aqui, uma madeira aqui de uma estante que eu comprei, que era de um bar.
Aí eu desmontei, fiz tábua de carne, ó a grossura da madeira. Fiz tala de faca, enfim. Então essa é a nossa tala, esse é o nosso cabo e esse é o nosso mosqueado, amigos. Espero poder ter ajudado a todos que tinham dúvida sobre esse assunto de mosqueado de forma fácil em dorso de lâminas. Agradeço aí vocês que estão me seguindo aí no canal, assistindo os meus vídeos e dando like, também dando dislike para eu saber se estão gostando ou não. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, meus irmãos.